Ele falava assim: "Mãe, eu não tenho medo de falar. Tudo que eu penso, eu falo. Então eu sou assim. A minha vida é um livro aberto". Então meu filho falava tudo que ele pensava. Então hoje eu não tenho medo de falar. Ele falava assim: "Diga o que quiser, mas eu vou ser feliz à beça". Ele falava: "Diga o que quiser, mas eu vou ser feliz à beça". Meu nome é Daniel Marques da Silva, tenho 23 anos e o meu maior sonho é viver em comunidade, sob sistema de troca, de partilha, uma espécie de tribo. Já o meu maior medo é de me tornar uma pessoa indiferente, indiferente à realidade que me cerca, uma pessoa fria. Bom, é isso. Daniel Marques, ator, performer, poeta, ativista cultural, jovem preto de periferia, morador do Itaim. Eu, Renato Cândido, conheci pouco Daniel Marques, mas lembro bem da nossa conversa mais aprofundada, primeira e única. No dia 26 de fevereiro de 2017, depois de mais um Sarau Pretas Peri, Daniel e eu conversamos muito sobre nossas dores enquanto homens pretos, sobre nossos pais que estavam muito doentes e o fato de virarmos pais de nossos pais. Foi uma conversa profunda e reveladora, vinda de uma pessoa que emanava sorrisos e que, ao mesmo tempo, enfrentava tantas questões. Ficamos de conversar mais uma outra oportunidade, mas infelizmente esse diálogo nunca mais teve continuidade. Meses depois, Daniel se suicidou em julho daquele mesmo ano. Desde a morte de Daniel, eu me coloquei no desafio enquanto cineasta preto de fazer com que a memória do querido Dani pudesse ser eternizada num documentário. Busquei parceiros, editais, mas diante dos fatos, esse documentário quase não existe face às imensas dificuldades para que pessoas pretas façam filmes no Brasil. Talvez se eu fosse branco, filho de empreiteiro, ou fizesse alguma filmagem de vertigem sobre o nosso país. Lutando pelo direito à memória de um jovem preto como Dani, este documentário tenta ser uma forma de celebrar Daniel que, assim como eu, vocês poderão conhecer um pouco mais dessa incrível pessoa através de materiais de arquivo e de tantas pessoas que o amaram em vida e o amam enquanto ancestral. É macumba, é macumba, é macumba sim. É macumba, é macumba, é macumba sim. É macumba, é macumba, é macumba sim. E que a minha macumba te leve pra bem longe de mim. Coisa ruim. Cansei de ter que pedir licença pra existir ou pra ser quem eu sou. Agô, eu só peço ao tambor. Instrumento de comunicação entre a mente, o corpo, o coração e os orixá. Tá, falar que se esqueceu, já deu. Mais respeito ao falar daquilo que não conheceu. Respeito o passo, a dança, a ginga. Se tiver humildade para aprender, nós ensina. Porque conhecimento é que nem raiz de baobá. Oxalá nos deu sabedoria. Ensinamentos esses que não entram na tua academia, nos teus livros, nos teus verbos. Ei, respeita os mais velhos. Eles são as nossas bibliotecas. E os nossos herês são as nossas alegrias. Não cortaremos o cabelo crespo de nossas crias para que entrem em suas escolas racistas. Mulheres negras não nasceram para os seus desejos fetichistas. Elas são deusas da fertilidade, donas dos mistérios da vida. Com uma mão guerreiam com espada e com a outra curam ferida. Os homens são descendentes de reis
guerreiros e caçadores. Linhagens que vão muito além dos subempregos empurrados pelos empregadores, os ditos patrões. Não nos dobraremos aos seus padrões eurocêntricos, não somos excêntricos, macacos ou exóticos. Que nesse momento caiam por terra os estereótipos. E que toque o tambor. E toque alto, pois nós não vamos nos calar. Olorum nos deu a missão de vir à terra para brilhar. Então toca tambor! Eu moro aqui há mais de 40 e poucos anos, eu vim nos anos 80. E aqui eu arrumei uma pessoa, conheci, e de ele que eu tive o meu filho. Aí depois, como o pai Itaquá, não deu certo, ele comprou lá um terreno, ele bebia muito, o pai dele. E depois de 11 anos, eu deixei ele, porque bebia. Aí fui morar só com meu filho. Aí eu vim para Itaim Paulista. Lá foi onde meu filho se envolveu com o negócio de teatro e conheceu muitas pessoas da Casa de Cultura. Começou, acho que já no teatro da periferia com 12 anos de idade, lá no Itaim. Aí conheceu os amigos dele de hoje, o Jô, o Rafael, a Samara, um monte de amigos que eu conheci pouco. Hoje que estou conhecendo mais, depois que ele se foi. Conheci o Dani em 2003, 2002, 2003. A gente vem do teatro vocacional, comecei a fazer teatro vocacional no Seu Parque Veredas. E aí teve uma mostra de teatro, e aí o grupo dele foi um dos que apresentaram. E aí eu lembro que, na época, eu nem saía de casa, nem nada, assim. Eu era muito nova, tinha 13 anos. E aí eu me encantei por esse grupo de teatro, porque eles eram muito rebeldes. Na escola, eu não aprendia nada. E foi a partir do teatro que eu comecei a desenvolver um senso crítico sobre o mundo. E a Loucura Alternativa tinha um posicionamento bem forte, né? E potente sobre essas questões, e o Dani era uma pessoa muito forte nesse discurso, né, no discurso racial que a gente, inclusive, estava construindo isso em 2004. Mas todas as peças teatrais, por exemplo, a gente pegava textos do Plínio Marcos, do Bertolt Brecht. Então, tinha esse viés de embate mesmo, e de discutir isso na sociedade. Claro que com uma pitada de acidez de adolescente, que a gente brigava muito, porque a gente queria falar sobre isso e não concordava com o outro, e vão combater o capitalismo, e tinha muito esse fervor assim, de adolescência discutindo tudo isso. Tinha um grupo muito forte, assim, que a gente fala que é a velha guarda, que são essas pessoas no período de adolescência, porque na trajetória do Dani apareceu muitas pessoas que foram, principalmente o Sarau. O Sarau fez assim, muitas pessoas, e o Dani cativava muito as pessoas. Ele era uma pessoa que chamava mesmo, assim, tanto na beleza de ser, na autenticidade, quanto no discurso no discurso político, não no sentido partidário, mas político enquanto existência. O Dani é filho de Oxóssi, né? Eu sou filha de Ossan. Então a gente também tinha essa relação com a mata, né? Por isso que eu escolhi essa aqui. Chama Palavras do Caçador. Com tanta flecha pro ar, uma hora, um dia certa. Fé no caminhar, paciência, escuta alerta. Me disse um caçador, tu serás vencedor. Basta não se render ao algoz opressor. Arco e flecha em mãos fechadas, mira certa não desvia. Preparem as flechadas, pois é chegado o dia de tomar posse das caças boas nos caminhos. Mal se dissipa, o sol vem para anunciar. Tamo vivo, tamo em riba, organizando quilombos, linha de frente, periferias. Poesia é anúncio de novos tempos que irradia. Sigo as palavras do mestre que ensinou. Não há vitória sem luta. Salve Oxóssi, Oquearô. E aí eu lembro quando a gente cantava no Girá, o Samba de Roda, o nosso querido Daniel, ele se acabava, né? Dançava e pulava.
E eu quero relembrar aqui algumas cantigas, né? Falava assim, ó. Dona da casa, me dá licença, me dê seu terreiro pra vadiar. Dona da casa, me dá licença, me dê seu terreiro para vadiar. Para vadiar, oi, para vadiar. Dona da casa, me dá licença, me dê seu terreiro pra vadiar. Dona da casa, me dá licença, me dê seu terreiro pra vadiar. Oi, para vadiar, para vadiar, para vadiar, para vadiar, para vadiar. Pô, eu tava numa fase de vida que eu tava decidindo por viver de cultura, viver de arte. O processo já de estudar audiovisual era meio que um lance de mediar uma possibilidade de ganhar dinheiro com a possibilidade de viver de arte. E os saraus, os cantores, os atores, as atrizes de periferia me inspiravam nesse sentido. Então, o Daniel me inspirava a possibilidade de ser artista de quebrada, assim, saca? Porque as pessoas de periferia, geralmente, elas não têm o direito, a autonomia de decidir o que vão fazer, né, da sua vida profissional. E ver o Daniel, eu quando criança, já quis ser ator, quis ser um monte de coisa. E ver o Daniel em cena trazia uma chama de esperança para aquilo que eu queria, assim. Então, desde a primeira vez, assim, foi apaixonante ver o que ele carregava de paixão, assim. Então, me identifiquei de cara, assim. Então, acho que esse encontro foi bem intenso, assim. Como o encontro com o Daniel sempre foi intenso, né? Todas as chegadas e saídas do Daniel em qualquer espaço sempre eram intensos. Então, a gente se tornou amigo, assim, e parceiros nesse lugar, né? De o que podemos fazer para viver disso aqui, né? A gente se via mais pontualmente, assim, mais no sarau, né? Nos dias de sarau. Até que um dia ele me encorajou a falar, né? Uma poesia, eu escrever. Eu falei, não, Dani, eu não faço isso. Eu venho aqui só para assistir mesmo. Gosto de sarau. Ele começou a incentivar. Não, Preta, você tem que escrever, você tem que escrever. Eu falei, não, eu não escrevo. Você escreve, sim. Eu sei que você escreve. Eu falei, não, eu não escrevo. E quando ele foi lançar a antologia do sarau, ele praticamente exigiu que eu escrevesse, né? E eu falei, tá bom, vou escrever. Aí eu escrevi uma poesia. Fazia muito tempo que eu não escrevia. Acho que a última vez que eu escrevi, eu deveria ter uns 17 anos. E quando saiu essa antologia, acho que eu já tinha mais de 40. Então, eu fiquei muito tempo sem escrever. E o Dani foi muito importante, assim, na minha vida nesse sentido, né? Porque nem eu acreditava mais que eu algum dia voltar a escrever, né? Porque eu formei um bloqueio com isso, de escrever, né? E aí eu voltei a escrever. E depois disso, assim, acho que eu escrevi, acho que quase todos os dias. Parecia que tinha uma coisa assim na minha cabeça, tinha muitos pensamentos, eu não conseguia mais dormir, ou no ônibus eu escrevia, eu acordava de madrugada, escrevia, né? E depois disso, todas as vezes que eu ia no sarau, sempre eu tinha que falar uma poesia, né?
E até o momento que eu falei pro Dani assim, olha, eu não quero mais escrever. Eu acho que eu sei porque eu parei de escrever. Falei, porque parece que eu só sei falar sobre dor, sobre raiva, sobre ódio. Eu não quero mais falar isso. E nesse dia eu lembro que a gente chorou muito, né? A gente chorou bastante. E o Dani falou, é mesmo, Preta, a gente fala muito sobre ódio, raiva. Como que a gente faz para sair disso, né? E aí, então, a gente começou a ter muitas conversas sobre isso, né? Sobre o quanto a gente não compartilhava sobre amor. Eu falei, será que eu sei escrever sobre amor, Dani? Eu nem sei direito. Acho que o amor que eu tenho, o único que eu sei falar é sobre o amor de mãe. Acho que parece que a única coisa que eu me dei bem na minha vida foi sendo mãe. E ele falou, Preta, você tem que parar de ser injusta com você, né? E se permitir falar sobre amor e sobre outras formas de amar. E foi quando eu comecei a prestar bastante atenção sobre isso. E o Dani me ajudou muito sobre isso. Eu lembro que a gente ficava, às vezes, horas, né, sentado. A gente gostava de ir para um parque, ficava sentado na grama e ele me falava muito sobre os itãs, né? Eu aprendi muito com o Dani sobre os itãs. Foi quando eu comecei a me reconectar, né, com a minha ancestralidade, com a minha espiritualidade. Eu aprendi isso com o Dani. Mostra-te, homem. Torna-te visível. Soma no combate. Seja mais sensível. Um macho machucado de corpo ralado. Chora e lembra-se de que fostes um ser pequenininho, de olhos iluminados, um frágil pivetinho. Ninguém é forte para sempre, a todo momento ou a qualquer hora. Homem que é homem também desabafa, descansa. Às vezes faz bem a fala mansa. Lágrima, rola, neca, um dia brocha. Nem tudo é bola, bate-boca ou ereção. Na masculinidade pode haver a compreensão para com os irmãos ou com as companheiras. As mulheres, o respeito, lado a lado, só riquezas. E se amar a outro, não permitam que o impeçam. Demonstrar o amor vai além do que impuseram a sexualidade. Manter as aparências só matam as vontades. Fragilidades aos carrancudos, banhos de lágrimas aos durões, que se podam, se deixam, se vão. Lembre-se que por detrás de um peito de aço ainda bate um coração. Eu já estava com pra lá de 16 anos, eu acho, quando eu conheci o sarau. E o primeiro contato foi a persona, né, da Geo Freitas e às vezes também do Daniel e outras pessoas que frequentavam a casa da Geo, que morava na minha rua. Então aquelas pessoas me chamavam a atenção. Primeiro porque no tempo em que eu ainda estava se aproximando da dança, era um período da minha adolescência. Então tem muito o boicote, né, que a gente se faz, e tinha muito também essa mutilação. Então, tinha cabelo alisado, os rolês que eu curti eram outros, as pessoas eram totalmente diferentes. Então, a influência desse movimento cultural não estava diretamente ligada ao meu dia a dia. E ter aquelas pessoas ali me trazia uma outra referência de estética, tanto do minha estética visual, de olhar e se reconhecer e saber que aquilo existe em mim. Então, o cabelo, as cores, tudo aquilo me chamava muita atenção. Esse foi o meu primeiro contato, assim, visual, e o que me atraiu a saber o que eles faziam. Todos os dias eu pegava o trem, ali no Jardim Helena. Pegava no Itaim Paulista. E, engraçado que era o mesmo vagão sempre. E lá tava o Daniel lá, entende? Roupas coloridas, uma bolsa de atravessada e alguns livros, sempre. E eu sempre na minha, mas eu sempre cumprimentava, não só ele, qualquer pessoa igual a mim eu cumprimento. Aí a gente se cumprimentava e numa dessas ele perguntou pra mim, o que você faz? Eu falei, como assim? Aí eu expliquei que eu trabalho. Ele, não, o que tu faz?
esse visual aí e tal. Eu falei, então, eu escrevo música e faço desenhos. Falei assim, sabe? Você canta? Eu falei, canto. Por acaso, eu tava com algumas músicas minhas, tipo, no celular, coloquei o fone de ouvido ali, ele só escutou 2 músicas e ele já me convidou pra tocar no sarau, tá ligado? Que era na escola de samba. A princípio foi assim que a gente se conheceu, o primeiro encontro, né? Aí depois eu fui descobrir que eu trabalhava lá no centro de SP e ele tava sempre lá na Galeria Olido também. E aí foi, tipo, meio que inevitável a aproximação, mesmo antes de eu conhecer o mundo de sarau, eu via ele lá constantemente. Na época ele estava fazendo alguma coisa lá na Galeria Olido, alguma oficina, alguma coisa. Só sei que os primeiros meses foi bem intenso, assim, que a gente se conheceu. Então, a gente acha que a gente teve vários encontros, né? A gente se admirava dançando nos maracatus, sempre, de curtir a cultura popular, de se encontrar em roda de coco, roda de samba, nos grupos de maracatu. Então, ele me observava e eu observava. Geralmente, quando a gente dança, a gente se sociabiliza e fica de olho e tem uma troca de energia. E foi assim, eu o vi muitas vezes antes, de fato, a gente iniciar uma amizade. E o início da nossa amizade foi muito, muito massa. A gente foi num show no Sesc Itaquera, do Chico César. E aí eu o vi de longe e ele também me reconheceu dessas brincadeiras que a gente se esbarrava em alguns outros lugares, mas nunca tínhamos sido apresentados. E aí, num determinado momento do show, começou a chover. E estava na época das manifestações, né, e tudo mais. E aí eu ia me abrigar, junto com a maioria do público, só que aí ele ficou na chuva. Aí ele ficou gritando, vem pra chuva, vem. Aí eu falei, caramba, é o menino que eu sempre encontro, né? Aí eu peguei, me aproximei dele e a gente ficou na chuva, curtindo o show, chamando a galera, interagindo e se divertindo muito, 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 muito. Aí durou o show todo, a maioria do show foi embaixo da chuva, dançando. E ele ficava repetindo, a chuva é minha amiga, a chuva não vai me fazer mal. E aí eu entrando na mesma energia dele. E no final do show a gente ainda foi para o camarim, conhecemos o Chico César. Então, depois desse dia, a gente trocou contato e se visitava, né? Se visitava e se convidava. Então, eu sempre tive o hábito de quem, de fato, eu considero meu amigo, eu gosto de trazer para perto. E nada melhor do que a intimidade da sua casa. E depois desse dia que a amizade se consolidou, a gente começou a sair junto, vários lugares. E de primeiro foi nos lugares de cultura popular. Então, quando começou a nascer aquele sentimento bacana entre os dois, sempre trazia ele para casa. Pós-rolê, pós-balada, como é difícil, né, se deslocar para ZL na madruga e tudo mais, ele ficava em casa. Ali em São Miguel, Itaim, essa região da Zona Leste, ali é um caldeirão, né, muito potente de artistas, né? E aí, quando começa a aparecer lá o Daniel, né, a Jo Freitas, né, a Poliana, o Rafael, a Kelly Santos, né? Então, são pessoas jovens que estavam ali chegando e eu falei, nossa, e uma galera preta, né, muito bonita, interessadas, né? Então, e o Dani, ele começa a aparecer nessa época que eu estava lá na Luiz Gonzaga. E a gente sabe muito bem que o Dani, ele tem ali um brilho, né? Onde ele chega ali, ele tinha um brilho muito, muito grande e me chamava muita atenção quando o Dani chegou, naquela coisa que ele sempre faz tudo muito, né? Muito grande, naquele sorriso dele. Então, é ali quando eu começo a ter esse contato com o Dani, né? E, inclusive, quando o Dani chegava na aula, era uma motivação para mim, assim, né? Era um cara que eu sempre esperava chegar, porque ele chegava sempre com essa energia muito para frente, né? Então, eu conheci o Dani com essa energia que ele sempre teve. Então, dar aula pro Dani era muito prazeroso, assim, né? Era estimulador a cada dia que eu encontrava com ele, assim. Que firmamos amizade.
Quero a cura para as mazelas. Talvez o poder natural esteja nas ervas, nos chás feitos em panelas de barro, da simplicidade. Quanta saudade daquele tempo em que éramos mais felizes. Nos curávamos pelas forças das raízes, daqueles dias em que os pés no chão dançávamos cantoria entre a fogueira e a escuridão. Ah, como era bom ver todos os olhos sorrindo, alegres, pisando no chão de terra, batendo samba nas panelas. E não tinha depressão, era todo mundo irmão. O que faltava para um, o outro dava um inteira. Não era pobre, mas não morria de miséria. Sempre tinha arroz, feijão, mandioca e fubá. E um golinho de cachaça, para nós se esquentar. Amor nunca faltou. Isso sempre teve fartura. Sempre teve beijo contra veneno de cascavel. E abraço para amolecer cascadura. Eita, época boa, história e aventura, que só de relembrar dá vontade de retornar. As origens que darão a cura. A este tempo tão amargo, de tristeza e melancolia, que só o fogo da paixão aquecerá no coração a esperança de um novo dia. E esse nome, O Que Dizem os Umbigos, ele foi um dos nomes sugeridos pelo Daniel. Assim, na hora a gente não tinha, assim, a gente achou um nome bem legal, mas a gente ainda não tinha dado, como eu posso dizer, o significado dele mesmo, assim, né? E aí, esses significados, eles foram surgindo, né, através das pessoas mesmo, e também do Daniel, né, que ele falou, porque o umbigo, dessa questão da gente, às vezes, estar muito dentro do nosso umbigo e não estar vendo o entorno, né? Então, foi nesse sentido de abrir os olhos para a gente parar de olhar só para o nosso umbigo e começar a dialogar com o umbigo das outras pessoas também. Uma coisa que fica assim para mim desse tempo todo é construção, uma construção permanente, né, que não tem um acabamento, ela está sempre sendo, né, ela está sempre sendo construída a várias mãos, né. Então o fato da gente fazer na Casa de Cultura, na Santa Bárbara, circular por outros espaços, é essa construção, né, é esse aprendizado de falar assim, não, a gente vai criar raízes aqui, vai fortalecer nossas raízes, mas a gente vai crescer que nem uma árvore a ponto de ter a liberdade dos ares também. Então, a gente habita tanto a terra quanto o céu, né? Com os nossos galhos e com os nossos frutos. A gente está na construção, a gente quer se empoderar, ler os livros, mas também sem esquecer que a gente é da comunidade, a gente é povo. Então, eu também sou filho de Severina, de Nilson, sabe? Pais nordestinos, e também carrego isso comigo, assim como tantos outros. Então, não sou melhor nem pior, não somos. Estamos construindo com todos. Então, o que eu penso assim, para o futuro é continuar na caminhada, né? Junto com os camaradas, né? A gente fez muitos rolês, assim. Teria muitos para dizer, mas tem um que foi muito interessante, porque a gente saiu do país juntos, né, pela primeira vez. Em 2014, que foi um ano muito bom, assim, para a gente em vários aspectos, dos saraus, enfim. Os saraus periféricos foram convidados para participar da 40ª Feira Literária de Buenos Aires, né? Estar na feira, né, como cultura periférica, né, e pensando em cultura periférica, a gente sempre vai pensar na cultura negra, né, e a gente foi para Buenos Aires, assim, então todo esse processo, né, de entender como que seria isso, a gente achou que só iria uma pessoa do sarau, depois a gente descobriu que iriam 5, então a gente pôde ir junto, né, pôde entender todos os trâmites de como sair daqui, de como ir, foi junto com uma galera massa também, que a gente acabou ficando muito parceiro depois, que foram os saraus que foram com a gente, né, de outras regiões da cidade, da leste também. E lá foi um espaço, assim, né, onde a gente passou a semana inteira expressando a nossa arte, né, a nossa arte poética, e conhecendo gente, e conhecendo coisas, dando risada e bebendo muito também, né. A gente tinha uma semana para
extravasar em vários sentidos, né? Então, foi muito marcante a feira, porque os saraus periféricos, que têm essa relação com as culturas negras, né, também carregam muito isso na sua estética e na sua poética, né? Então, a gente estava lá com tambores, né, junto com a galera de outros saraus, e isso foi um ponto que destacou bastante na feira, né? A gente chegou até a ser questionado, assim, né? Mas nos convidaram para estar lá, então a gente estava lá como a gente era, né? E o Dani aprontou várias lá em Buenos Aires, assim, né? Falou portunhol, fez várias presepadas, assim. Então, é um lugar que eu lembro muito dele, e é um lugar também onde que eu acho que os saraus passam a reconhecê-lo também, assim, a entender quem era o Dani, né? O vento forte levou o som que ecoou, trazendo pra essa roda meus amigos de valor, camarada, viva Deus no céu, viva Deus no céu, camarada, viva meus mestres, viva meus mestres, camarada, viva minhas mestras, viva minhas mestras, camarada, vamos embora, vamos embora, camarada, volta do mundo, volta do mundo, camarada. Yarauê, ode arere oki, awani só deiruku, ofa queran. Yarauê, ode arere loki, awani só deiruku, ofa queran. Olo giri giri bode, o giri giri bode, que já morodé o que odara ubiri. Olo giri giri bode, o giri giri bode, que já morodé axé odara ubiri. Arole, o quiaro. Arole, o quiaro, arole. Aê, chapéu grande, beirada de ventania, Daniel foi que me ensinou aquilo que eu não sabia. Em tempos de fogo ou sem medo de se queimar. Destaque pagão. Hoje eu vou deixar em destaque o meu riso e o meu desejo de não mais chorar. Os rótulos se vão, mas o corpo fica, transcendo a realidade metafísica. Já me disseram, não requebre, sua imagem se quebra, assim você se queima. Mas o que são queimaduros para quem do fogo nasceu? Sambar na fogueira é destino meu, revolta de pagão, que pagou para ver o que ia acontecer se apostasse em ser feliz. Das cinzas que sobraram, a ave fugitiva no chão se desenhou.
A poeira humana alçou o voo. Fênix renascida despertou. De outras épocas pro agora. Hoje no alto ele tem liberdade. No chão incomoda. Das bocas que se calaram sem saber o como. Daniel Marques. E na questão da sexualidade também, até dentro do nosso grupinho era complicado. A gente era zoado, faziam piada com a gente. Mesmo assim, a gente tinha 16 anos, a gente ainda estava se entendendo, né? A gente não era assumido, tal, ou não sabia se era bissexual, tal. Então tinha muita piadinha, principalmente comigo e com o Dani, né? Ai, vocês são namoradinhos e não sei o quê, porque a gente era muito amigo. A gente, que isso? Para, não sei o quê. E aí foi construindo isso tudo. Aí a gente foi crescendo, foi vendo referências. Acho que a religião, o candomblé, as pessoas que eu encontrei ali na casa no Ele Axé, minha família sempre foi muito avessa, né? A questão da sexualidade. Então, a família do Axé que me abraçou nesse momento. Que o candomblé, ele é um centro de referência para pessoas LGBTs, assim, de acolhimento. Inclusive, na própria liturgia do candomblé, essa questão da sexualidade fluida, né, da relação lésbica ou homossexual, ela é presente nos nossos itãs, nos nossos orixás, isso faz parte do nosso sagrado também, né? Por isso que as pessoas se identificam. E eu acho que isso foi ajudando eu e o Daniel a se entender, a se descobrir, né? E foi esse processo junto, cada um no seu tempo e nas suas lógicas, né? O coletivo Bicho Solto ajudou muita gente nisso. Porque a figura dos Exus das Pombogiras, a gente botar a saia. Primeiro a gente era homens de saia, depois virou bichas de saia, porque entrou, né, lésbicas, trans no coletivo e a gente tinha que abraçar, né, e ecoar essas vozes. E a gente foi se entendendo as referências, pessoas surgiram, fizeram a gente entender que a gente não estava errado, que não era pra gente se culpar. E aí, quando a gente vestiu a camisa e se entendeu, a gente começou a fazer poesia LGBT. Porque, inclusive, o sarau dos umbigos era um espaço de expressão muito forte. Mas a gente sentia, quando a gente tocava no assunto LGBT, mesmo a galera artista desconstruída ali, ela não aceitava de bate-pronto. E a gente apresentava na praça, né? A gente tava ali na rua sempre. Dani, alguma vez você já pensou em desistir da militância por algum motivo, por alguma situação? E qual foi? Se já existiu esse momento? Bom, eu costumo dizer que não é uma militância, assim, né? As lutas que eu entro são a minha vida. Então, assim, quando eu falo sobre negros, é porque eu sou negro, né? Quando eu falo sobre a questão LGBT, é porque eu sou LGBT, né? Eu sou bissexual, bicha preta, louca, né? Por vocação. Então, assim, eu acredito que são questões da minha vida. Então, por serem questões da minha vida, não tem como eu me desfazer delas ou largar delas, né? Até que elas estejam superadas e a gente possa lutar por vida, né? Não por sobrevivência. Então, o que a gente luta é direito à vida em primeiro lugar. O Daniel era uma pessoa que ele não fazia, e eu gosto muito dessa perspectiva dele, e eu tô falando dele no presente de novo. Enfim... o Daniel, ele não fazia uma cisão da vida para a política. E isso é algo bem importante para quem mora na periferia. O Daniel, ele falava sobre política como quem fala sobre o café da manhã. Ou pelo menos esse Daniel do período do movimento cultural das periferias e tal, né? Então, no material poético dele, na vida dele, na performance dele, o Daniel era uma pessoa que muitas vezes ele performava na vida, assim. E ele performava também esse processo da luta política, né? Do direito à moradia, por não ter direito à moradia, do direito ao afeto, por não ter direito ao afeto, no sentido de que homens negros são brutalizados na periferia, mesmo homens negros da comunidade LGBT são vistos apenas como corpos, são brutalizados. O mito do homem negro agressor, estuprador, causeiro, ele está sobre nós. Então, o Daniel sempre colocou isso de uma forma bem evidente, assim, bem preta, bem enegrecida.
que muito escancarado é essas atitudes de enaltecer as pessoas, de subir as pessoas, né? Esse lance de um puxar o outro. Ele tinha muito isso com pessoas pretas, né? Pessoas indígenas. Ele tinha muito isso de enaltecer. Eu te enalteço, você me enaltece e a gente sobe junto, sabe? Eu acho que um dos maiores ensinamentos, assim, para mim, do que é uma comunhão preta, sabe? Do que é ter amigos pretos. Uma pessoa que desejava que os pretos ficassem no topo, que os pretos tivessem um lugar mais confortável, né? Que a gente se sinta melhor, né? Que no final das contas é isso, né? Que a gente se sinta vivo dentro de um mundo que quer nos matar, né? Eu não gosto de me fechar em rótulos, mas eu gosto de, pelo menos, saber da onde eu parto para, pelo menos, conseguir fortalecer o caminho para onde eu vou. Gosto muito da cultura afro-brasileira, da cultura africana. Busco, enquanto identidade, me aproximar da cultura de matriz africana. E também, por estarmos no Brasil, eu sinto assim uma responsabilidade em buscar também a questão da identidade indígena, né? Por mais que ainda assim eu seja lido como negro, né, perante a sociedade, eu também tenho tradições indígenas, né? E como negro, venho buscando aí já tem um tempo, não só na minha arte, como nos coletivos que eu participo, imprimir características da cultura negra, né? Da cultura a qual eu pertenço essencialmente, né? E como negro, eu venho pesquisando, né? E venho refletindo também sobre muitas outras questões que eu vivo na minha vida enquanto racismo. E aí o que eu vejo? O movimento negro se articulando cada vez mais forte, tanto por representatividade nas artes, por representatividade nos vídeos, nos meios de comunicação, né? Fico feliz de ser também o primeiro convidado negríssimo a estar aqui. A gente também está muito unido aí contra o genocídio da população negra, né? Que esse genocídio ele vem desde a questão intelectual, que nos é negado desde a escola o acesso à nossa cultura, né? A nossa realidade, enquanto descendentes de reis e rainhas africanos também. Uma outra história que a história oficial não conta, que é o genocídio intelectual até o genocídio da bala, né? Pelo aparato do Estado racista. Eu sempre fiz o máximo para me manter próximo do Daniel, assim. Até porque o Daniel, ele sacou em mim uma luta interna que eu tenho desde 2009. Desde 2009, eu luto conscientemente contra a depressão e contra a ansiedade, contra várias coisas da minha saúde mental, assim, por várias questões. Questões familiares, questões de perdas próximas ao que aconteceu com o Daniel e tal. E o Daniel, ele sacou, como muitos de nós que somos depressivos, sacamos um no outro, e ele me ligava para ver como eu tava, assim. E não era só para mim, saca? Ligava assim, ô Preto, como é que você tá? E aí, o que você vai fazer hoje e tal? E eu moro em Guaianazes, né? Assim, pra gente que transita de conduça, não é como é de carro, né? Então, é um puta rolê da minha quebrada até a quebrada dele. E como é que você tá e tal? E passou a ser um hábito
Então, o Dani, ele era muito sensível mesmo, assim. Ele pegava... eu acho que ele ia sentindo à medida que ele também carecia. Eu acho que, se ele sentia falta, ele conseguia perceber no outro que o outro também sentia falta de alguma maneira. E aí o Dani me mandava mensagem, a gente se falava todos os dias, né? Seja de, e aí, mano, o que você está fazendo? Tô fazendo nada, vem aqui para casa. Durante muito tempo ele ia na minha casa. Quando eu morei no Itaim, Dani praticamente morou lá no Itaim comigo. Quando a Samara mudou para o Itaim, a gente praticamente mudou para a casa dela. Então, a gente era muito exagerado até, sabe, do ficar. Eu acho que por isso os nossos pais, né, brigavam muito com a gente, porque a gente era muito, assim. Tipo, não estou fazendo nada, vamos para lá. Tem um trabalho, vamos 2. Durante muito tempo, as pessoas chamavam para trabalho eu e o Dani. E a gente até brincava assim, gente, mas vocês têm... Do contrato vai vir como? Jô e Dani? Né? Muitos trabalhos eram muito em dupla. Então, a gente se encontrava tanto para ensaiar, porque ele tinha uma capacidade que, inclusive, eu admirava muito, e eu acho que por isso que eu gostava tanto de ficar perto dele, porque ele aguçava a minha criatividade e a ousadia que ele tinha. Ele era muito ousado em tudo, tanto em questões cotidianas, mais artísticas. Eu começava a descobrir o Dani. Eu falava assim, nossa, sabe, que potência, que pessoa, que incrível. Eu te conheço há muito tempo e nem parece que você é tudo isso. Assim. Não porque eu achava que era menor, mas porque a convivência vai habituando a gente a não perceber a potência do outro. Hoje eu amanheci bem vulgar, sem vergonha na cara, sem me dar o valor, até mesmo porque eu não tô na bolsa de valores pra me dar valor algum. A quem diria que umas são pra casar e outras pra bagunçar, de noite, de dia. Sai pra lá, eu não sou mercadoria. O que acontece é que o meu fogo te incomoda e você tem medo de se afogar nas minhas águas quando começam a lubrificar. E o meu desejo te causa pudor. Vá, pelo amor, ame, dance, dance, nu ou nua. O corpo é teu, a vida é tua. Então, chupa essa fruta. O Daniel sempre... Ele já repetiu várias vezes pra mim que muitas pessoas queriam criticá-lo, queriam falar dele, queriam isso, queriam aquilo, mas não iam à casa dele. Não sabiam onde ele morava. Não sabiam pelo que ele passava. Não sabiam o que ele comeu na semana. Não sabiam se o cachê dele estava atrasado. Não sabiam como estava o pai dele. E o Daniel, no final da sua vida, cuidou de um pai acamado. Numa casa que era um corredor para 3 pessoas. Então era natural se sentir sob pressão numa situação dessa. Na qual, você sendo homem, mesmo homem preto, o pressuposto de ser ponta de lança e de ser a pessoa que vai resolver as questões da sua casa estão colocadas sobre você. Pouco tempo antes, né, de acontecer, eu falei, velho, a gente, né, pode falar que não tá legal sim, né? A gente pode assumir, né, que a gente não querer ficar sempre segurando, né? Então, nós chegamos a falar algumas coisas assim, né, um pouco antes, né, com ele, porque eu via que ele, né, tava buscando, né, esse lugar, né? Então eu falei, é isso, é assumir que a gente não tá legal, e vamos conversar, vamos, né, se fortalecer, vamos chorar, vamos, né? Porque realmente é muito difícil pra gente. Pra mim já é difícil pra caramba, né? Mesmo inserido, né, nesse contexto todo de discussões, pra mim ainda hoje eu preciso rever muitas coisas, né, pensando em masculinidades, né? Tanto é que eu me afastei um pouco da minha própria arte, porque, cara, eu descobri que eu não era tão forte quanto eu pensei que fosse pra falar das minhas dores num púlpito pras pessoas e sair dali intacto, sacou? Eu descobri que cada vez que eu falava, eu chegava numa parte de mim que eu não sabia como voltar ao normal, entende? E aí eu parei um pouco de falar sobre mim.
Porque tudo que eu tinha para falar sobre de mim era dolorido, sacou? Por mais que tinha um grau de esperança nas palavras, eu lembrava de cada momento que aquilo ali surgiu. E eu acho que, tipo, essa parada aí aconteceu com ele, saca, meu? Peço que me ouça. De hoje em diante eu quero viver de bolsa. Bolsa família, bolsa estudante, bolsa aluguel, bolsa meio pagante, bolsa casa, casa própria. Eu quero uma bolsa cheia de comida para encher a minha barriga e da minha família. Eu quero bolsa eletrodoméstico para ter fogão, videogame, máquina de lavar, uma geladeira novinha para os alimentos tocar. Eu quero bolsa roupa para sair bem elegante e nas mesmas festas da Madame Mataela do Coração, adentrar todos os cantos, exercer o meu papel de cidadão. Eu quero Vale Cultura, que vale a pena, ver teatro, escultura, cinema, tudo de grátis. Eu quero sombra, água fresca e muito mais. Me deu bolsa viagem, quero visitar o cais, ir para o exterior, ser tratado que nem um doutor dentro de um avião, tomar champanhe e comer salmão. Dispenso a vara de pescar, me deu peixe já pescado, porque hoje eu estou cansado. Foi nós que sustentou esse país no braço, no lombo, com suor e muita lágrima. Me dê todas as bolsas que valham a pena, de tanto esforço e sacrifício. Reparação histórica, é disso que eu preciso. A gente sempre, eu acho que tem essa questão cultural, né, as nossas famílias dizem que depressão de pobre é frescura e que é falta do que fazer. Então, não tinha muito um pensar cuidadoso sobre a saúde mental. E todas as coisas que aconteciam a gente achava que resolvia muito com vamos se encontrar, vamos conversar. Tinha a questão do trabalho dele, ele não gostava de onde ele trabalhava, isso incomodava muito ele, ter que acordar de manhã, sair para um trabalho de office boy e lidar com aquilo tudo e ver os amigos, vivendo a arte que ele queria. Mas eu lembro desse período de angustiar muito ele, dele saber que se a mãe dele não pegasse uma diária, ele teria que dar conta, e só o teatro e só as artes não dá conta de colocar o dinheiro em casa para pagar as contas, e isso angustiava muito ele. E eu acho que ele foi de frente para o sistema, assim. Ele quis estabelecer outras lógicas de trabalho, que não fosse aquela de eu vou baixar a cabeça pro patrão e ele vai poder falar qualquer coisa para mim. Ele, como homem preto e gay da periferia e tal. E então ele foi muito para as artes, para a poesia, para o sarau. E esse era o jeito, né, de prover. Um trabalhador da cultura, ele se reconheceu como um trabalhador da cultura. E tudo que saía um pouco fora desse eixo, que a gente sabe que o trabalho de cultura não é valorizado, pinga pouco mesmo, ele se frustrava muito de ele ir para outra profissão, assim. E a cobrança também da mãe dele, que morava de aluguel, e dele mesmo com ele, sobre o estudo, faculdade, como é que eu vou pagar, como é que eu vou passar numa pública. Ele chegou a levantar a possibilidade de fazer faculdade algumas vezes, mas assim... O rolê, nossa, é denso, mano. É morar de aluguel, é pouco comida dentro de casa. Como é que a gente vai pagar uma faculdade com tudo isso para fazer, né? Mas é isso, teve vários rolês, assim, com o Dani. Não foi só a questão do trabalho, né? Não foi só a questão psicológica. Teve uma somatória de coisas, né? Que foi fazendo ele se sentir desestimulado. Chega. Chega com nós, favela, desatola o chapéu, abre os olhos e se revela. Se olhe no espelho, tu não é qualquer um. És belo, és forte, és descendente de Oxum.
Não é pichain, é crespo sim. Destrua a chapinha por você e por mim. Homem negro no emprego tem que cortar o black. Não arregue, se empodere. Black power é resistência. Quem acredita, fecha o punho pra cima e ergue. Poder, poder, poder para os nossos. Condição pra se erguer, não viver nos destroços. Poder, poder, poder para os nossos. Condição pra se erguer, não viver nos destroços. Se caímos 10 vezes nos levantamos. Nosso povo é resistente, povo rico, africano. Valorize sua pele, sua cor e intuição. Pra viver mais forte, bebida tradição. Irmã preta, irmão preto, chegue junto, fortaleça. Honre tua cabeça. Quem te rege, te protege e te dá condição. Chegue junto, então. Não és moreno, jambo, pardo, tu és nega, negão. Assuma, Jão, a força ancestral. Precisamos de você contra quem nos quer mal. Poder, poder, poder para os nossos. Condição pra se erguer, não viver nos destroços. Chega, negou, de tanto sofrer. Assume identidade, precisamos de você, de você, de você, de você. Eu lido com a depressão há muitos anos. Muitos anos. Só que durante muitos anos ela não teve nome na minha vida. Durante muitos anos ela era a vontade de me apagar que eu alimentava quando eu estava muito louco. E a partir de 2010, mais ou menos, isso mudou. Comecei a lidar com ela sabendo quem ela era. Então, saber quem ela é, saber quais são os gatilhos que me afetavam, saber quais eram as coisas que eu sentia no corpo, ter passado por uma crise forte em 2009 e ter perdido a coordenação motora, não conseguir mais tocar violão, não conseguir mais cantar, ter a voz embargada 24 horas por dia, me fez entender. Me fez conseguir olhar para meus amigos e falar, você não tá bem, como é que tá e tal. E eu comecei a perceber no Daniel que aquela voz impostada, que a voz impostada para encandecer a cena, para fortalecer a cena, para trazer significado, para dar sul para as coisas, começou a se tornar uma voz de um grito de desespero. Começou a se tornar uma voz rouca. E eu via isso nele porque eu já tinha passado por isso. E eu comecei, e justamente nesse período que o pai dele estava mal, que eu me aproximei, que eu fui na casa dele algumas vezes e que a gente teve como ter essas conversas sobre como estávamos, e que eu levei as broncas porque eu não estava cantando, e pude falar para ele também que ele estava gritando, que as coisas estavam difíceis, mas que a gente precisava se cuidar e tudo mais, que a gente pôde se abraçar, que ele mesmo começou a falar de algumas coisas que ele estava tentando fazer para ficar bem. Ele estava tentando fazer respirações profundas, meditação em casa, se alongar em casa, ele estava tentando, né? Durante muito tempo, ele estava lutando. Então, eu entendia e percebia pelas ligações que ele me fazia. Eu percebia pela ligação que os meus amigos faziam, pedindo ajuda para conseguir alguma documentação, para conseguir algum trampo para o Daniel, para conseguir alguma coisa. Então, ser pessoa preta que luta contra a depressão, ser pessoa preta que não foi educada durante a vida toda para entender o que é saúde mental, tudo isso é um conjunto de coisas que são perigosas para a nossa cabeça. E ele pegou o ônibus junto comigo para Itaquera, para Arthur Alvim, e ele foi conversando comigo sobre como que eu tinha conseguido gravar um CD no Estúdio Moto. E eu fui explicando para ele todos os processos, tá ligado? Que eu tava explicando para todo mundo, na realidade. Eu queria que todo mundo gravasse lá. Que era uma porta. E a conversa tava muito rica a conversa, tá ligado? A gente desceu do busão, chegamos no espaço.
A gente chegou no espaço, numa debanquei, e aí eu cumprimentar todo mundo. Mas eu me lembro que ter olhado pra trás e dele tá estralando os dedos, com uma cara séria, tá ligado? Eu costumo respeitar algumas questões das pessoas. Ele tinha acabado de cortar os dreads, e eu sei que ele amava os dreads. Mas eu sei que não é momento, assim, de perguntar, às vezes, as coisas. Dava pra ver que tava em comum o comportamento, mas, ao mesmo tempo, a gente é artista, tá ligado? A gente muda da água pro vinho, entendeu? Eu me culpei por não entender, mas, tipo, quem sou eu pra tentar entender uma mente tão complexa como a do Daniel, tá ligado? Também, entende? Mas, tipo assim, eu fiquei um pouco chateado naquele dia, tá ligado? Porque, tipo, a gente chegou lá, ele chegou junto comigo, e a gente cumprimentou as pessoas. Daqui um pouco alguém gritou que alguém fez o que fez, e aí daqui um pouco eu fui lá, cara, correndo, velho, parar os carros, tá ligado? Mas eu não tinha visto que era ele, tá ligado? Aí quando eu olhei pra trás, eu, tipo, que deu um puta de um bug, sabe, cara? Eu falei, que porra é essa, tá ligado, mano? Como assim, mano? O cara acabou de vir comigo e como que eu não percebi isso, cara? As ideias eram outras, não tinha indício nenhum de tal, sabe? E ali eu vi que eu não entendia porra nenhuma, tá ligado? Teve o sarau, teve o Pretas Perim, né? E aí eu lembro que eu falei com ele de, e aí, como que você tá? Você vai no Pretas Perim? E ele, eu vou. Só que aí, nesse período, ele estava deixando de ir em alguns eventos, e a gente começou a achar estranho de por que ele não vem, porque todos ele ia. E eu falei assim, beleza, eu vou passar aí, tipo, 3 horas da tarde, vou te buscar, e a gente vai para o Pretas Perim. Eu e o Antônio. E aí, assim, faltando pouco, ele falou assim, não, eu vou no Adebanquê. Primeiro, que vai ser à tarde, e depois eu vou para o Pretas Perim, que já vai ser mais tarde. Eu falei assim, então beleza. Não tinha visto ele antes. E aí, no dia do Pretas Perim, a galera me ligou. Foi quando ligaram e aconteceu, e deu uma notícia do que aconteceu. Às vezes eu sou um pouco prática para resolver as coisas, porque lidar com... Para mim, tudo se resolve, só não a morte. Então, a primeira coisa que eu pensei, que hospital que ele está? E ele está vivo? E ele falou assim, sim. Eu falei assim, ok, então eu não preciso desmaiar aqui. Chamei a Juliana e a Thay, e falei assim, aconteceu isso com o Dani, a gente precisa acabar o sarau agora. E aí a galera, não acaba, e a gente teve meio que falar o que tinha acontecido, todo mundo ficou assim, a gente arrumou as coisas rápido, a gente pegou o carro e foi para o hospital. Quando a gente foi para o hospital, tinha algumas pessoas lá, no corredor. E aí a galera não podia entrar na sala de emergência, porque ele estava em observação por causa da pancada. E aí eu lembro que eu entrei transtornada e falei assim, não me interessa, não sei o quê, passei da galera e entrei para o quarto e vi ele lá. E eu lembro de começar a brigar com ele, de por que você fez isso? Por que você está com o cabelo raspado? Porque o cabelo, assim como ele diz nas poesias, o cabelo dele são as raízes dele. Se eu tivesse visto de manhã que ele tinha raspado o cabelo, eu teria certeza que tinha acontecido alguma coisa com ele. Porque ele não rasparia o cabelo, ele não rasparia. Isso eu tenho certeza absoluta. Quando eu vi ele com o cabelo raspado, ele raspou, depois que falou comigo, e foi para Adebanquê, o pessoal achou ele estranho. E eu falei assim, gente, mas e aí? Sei lá, se ele tivesse aparecido na minha frente, eu falei assim, mano, senta aqui. E aí eu entrei no hospital, ele estava lá, e aí eu comecei a brigar com ele, de por que ele estava fazendo aquilo, que não fazia sentido, de por que ele tinha raspado o cabelo, por que ele tinha se jogado e não sei o quê. Ele falou assim, calma. E aí ele me chamou pro banheiro do hospital. E ele tirou toda a roupa. E ele falou assim, ele ficou nu na minha frente. Ele falou assim, eu não tenho nada, não quebrou nada. Eu tô bem.
Por que você fez isso? Não sei, Jo, eu tô com alguma coisa. Posso? Afeto e liberdade. Compromisso já foi feito. Só com a liberdade mesmo. Com as outras pessoas, homens, mulheres, aqueles que forem ou vierem. O que eu desejo realmente é afeto. Um amor sincero, nem que seja de instantes, de meses, de anos, quem sabe de uma longa trajetória. Amor bom, que se guarda na memória, que a pele enlouquece e arrepia com a possibilidade de esquecer o teu cheiro, o teu toque. Aquele sexo que nos envolve, nosso suor que escorre, nos banha e nos aquece. Só afeto. Antes do momento de esquecimento, o lamento da despedida das vidas que seguem outros rumos. Daí, volto sempre para o meu prumo, a liberdade. Liberdade de levar o tombo, subir e seguir pelo deserto que dará na praia, no mar, sem compromissos ou promessas que possam amarrar nem eu, nem o outro. Esteja de braços abertos, me dê afeto, te dou afeto. Vamos se amar. Deixa que dos meus problemas cuido eu. Se quiser compartilhar, aceita sem julgar. Pois ato político tem sido amar. Todo o resto tem sido resistência nessa vida preta. Daniel Marques. E aí a gente acompanhava ele de perto. Eu lembro que a Samara, eu, a Jo, a gente dormia todo dia no terreiro para ver como é que ele estava, se ele estava bem. Ele já estava num processo difícil, assim, de pensamentos. A gente chegou a esconder as coisas para ele não fazer nada lá dentro, entendeu? Eu, a Estela, a Samara, a Jo. E a gente ficou. Foram 21 dias certinhos, não teve nenhum processo litúrgico, religioso nisso. Ele só ficou lá mesmo porque ele não podia ficar sozinho, com a mãe e o pai dele na casa e tal. E aí, enquanto isso, eu e a Estela, a gente levava ele no médico, tava passando no psiquiatra, tudo. E não sei, ele já estava num processo, gente, muito difícil. A gente tentava cada dia fazer ele voltar e não sei. Parecia que aquele Dani tinha sumido, né? E teve um dia que a gente estava voltando do hospital e eu fui com ele no psiquiatra, né? Aí ele estava no banco de trás, a gente começou a se abraçar. E aí ele me deu um beijo. E aí eu acho que foi o último beijo que ele deu. E eu senti que foi uma despedida ali. Plantei semente, nasceu um cravo. Cheio de pétalas, um homem-flor. Cheio de amor e perfume. Era bonito de ver, homem-flor sem azedume. Diziam pra ele, cravo que é cravo, cravo espinho. Mas ele não. Preferiu ser um homem-flor a ser um macho-flor mesquinho. Flores homens também têm cores. Amam e despertam paixões. Afloram nas primaveras, brotam nos corações. Cheios de pétalas, carinhos, delicadezas e formosuras. Entrelaçam os peitos secos, florescem nas almas duras. E que haja semente para que venha a floração. De flores homens de sentimentos mais humanos e serenos, flores de emancipação. Fizemos a festa dele em julho, que ele fez aniversário. Aí, depois do aniversário, aí me levantei 6 horas da manhã, falei, hoje eu não vou trabalhar, quer um chá? Ele falou, não. Depois eu me levanto, mas ele já estava planejando. Eu percebi que ele já estava planejando. O motivo eu não sei. O pai dele só olhava. Não falava nem nada, só ouvia. Só ouvia. E aí eu fechei a porta e o portão. Eu falei, eu vou sair, daqui a pouco eu venho. Saí 6 horas. Quando eu voltei 9 da manhã, ele estava lá pendurado. Eu só falei, Jesus.
não entrei em pânico nem nada. Eu acionei o SAMU, essas coisas, veio muita gente querida dele, a rua encheu de gente. Ali foi um lugar onde ele, né, que ele chegou lá acho, com 12 anos e faleceu com uns 28 anos. Ele era muito querido. Quando o SAMU chegou, os médicos, tudo, polícia, eu falei, eu sinto muito, mas meu filho já não está com vida, né? Aí eu acompanhei o tempo todo. Fui na delegacia, fazer boletim, tudo, mas... E a vida continua. Eu creio que um dia que eu posso me encontrar com ele lá em cima, né? A mãe dele, até hoje, fala assim, Jô, você sabe o que aconteceu com o Dani. Você sabe porque ela tem certeza que eu sei e eu não sei. Porque a gente perguntava. Eu lembro da gente ir lá e ele... não quero mais escrever, não quero mais... E escrever para ele era tipo o coração dele. Pulsava muito. E aí a mãe dele me ligou e falou assim, o Dani se matou, Jô. Eu não acredito. Ele fez isso. E eu não acreditei. Juro, eu não acreditei. Eu saí de Jundiapeba. Eu lembro que eu não falei nada. O Antônio estava comigo. Eu não falei nada para o Antônio. Eu falei assim, pega o carro e vamos. Eu não falei nada para minha mãe. Eu só saí. Falei, o Dani. E todo esse tempo, até chegar lá, eu tinha certeza. Eu tinha certeza absoluta. Não sou Deus. Mas eu tinha certeza absoluta que eu ia chegar lá e nem que eu desse uns 3 tapas na cara dele e fizesse alguma coisa, ele ia voltar. Para mim era tipo, não. As pessoas estão exagerando. E aí eu tentei, nesse caminho, que foi o caminho mais longo da minha vida, o primeiro mais longo, porque houve outro, para que eu conseguisse pensar maneiras de o que fazer para ele voltar. Porque eu tinha certeza que o Dani não ia fazer isso. Eu tinha certeza absoluta que isso não é o tipo de coisa que o Dani faz. E eu acho que é isso que surpreendeu tanto os amigos. E aí eu cheguei lá. E aí a gente viu ele no chão. E aí eu fui lá meio falar com ele. Ele fazia tão parte de mim que eu me sinto amputada, gente. Porque o Dani, de fato, se ele estivesse vivo, eu falaria para ele, como todas as vezes que eu falei para ele, ele foi a pessoa que mais me motivou a ser artista. Ele era a pessoa que mais me dava o exemplo físico do que podia ser a arte. O Dani foi uma das primeiras pessoas que mais me elogiava. Não que a gente careça disso, mas ter alguém a todo instante com você, sabendo dos defeitos e ainda assim. E aí, eu não acredito até hoje. Porque não tem ninguém que diga, numa narrativa de história, de ver isso e falar que ele faria isso. Todo mundo que perde alguém pelo suicídio sempre diz, essa pessoa não faria. E aí eu acho que para quem fica, vai um pouco.
Zumbi de Ogum, presente aqui. É zum, zum, zum. É zum, zumbi. Zumbi de Ogum, presente aqui. Senhores, mesmo que voltem as costas as minhas palavras de fogo, não pararei de gritar. Não pararei de gritar. Não pararei de gritar. Não pararei de gritar. Senhores, eu fui enviado ao mundo para protestar. Irmão, sou eu quem grita. Irmão, sou eu quem grita. Irmã, sou eu quem grita. Sou eu quem grita. Tenho fortes razões para isso. Eu tenho mais necessidade de gritar do que de respirar. Mas fica sabendo. Piedade não é o que eu quero. Piedade me interessa. Os fracos pedem piedade. Eu quero coisa melhor. Eu quero entrar em toda parte, quero ser bem recebido, basta de humilhações. A minha alma está cansada. Não quero mais viver no porão da sociedade, não quero ser mais marginal. Ou eu alcanço tudo que eu quero nesta noite, ou eu gritarei como gritam os vulcões. Eu gritarei como gritam os vendavais. Eu gritarei como grita o mar. E nem a morte terá força para me calar. E nem a morte terá força para me calar. E nem a morte terá força para me calar. São processos de luto. Eu não tive um processo único. E também sinto que parte do processo é aqui. Parte do processo é entender uma completude. Parte do processo é conseguir falar do Daniel no passado. Porque até gravar a música que eu fiz pra ele, eu falava dele no presente. Inclusive na música. Quando ele partiu mesmo, caíram várias fichas, cara. Várias fichas. E que só caem depois mesmo. O Daniel me deu um livro que ele lutou tanto pra estar nele. Que é o Cadernos Negros. Acho que é o número 38 do Cadernos Negros. Ele lutou tanto pra estar nesse livro. E uma das visitas que eu fui na casa dele, antes de todo o ocorrido, ele me deu o livro. A edição dele. Ele me deu o livro. E eu não entendi. Depois eu entendi. Ele me deu uma camiseta dele. Ele deixou presentes. Eu sigo de luto, assim, né? Acho que o começo foi muito difícil, porque passam muitas coisas na cabeça, né? O que a gente poderia ter feito, por que não fez isso, por que não fez aquilo, o que aconteceu, o que foi. E eu tinha muitas crises, assim. Então, teve um momento que eu precisei conversar com a mãe Estela, né? Que também já partiu. Para ela dizer, né? Falar, olha, a gente precisa, né?
deixar ele ir, assim, né? Porque quanto mais a gente fica nesse sentimento também, não sei muito bem como que é isso, mas a pessoa fica um pouco, né, presa também nessa dimensão, né? E em algum momento o Daniel precisava ter liberdade, né? Mesmo que não fosse aqui. Então, nessas conversas com ela, sim, e com outras pessoas, eu acho que eu consegui deixar ele ir, assim, no sentido de mudar a minha energia mesmo e começar a pensar no Dani como ele sempre foi, né? Tipo, com um poeta, um percussionista, um ator, um produtor cultural, né? O Dani, ele era como se fosse, que eu falo no Bataquerê, o ponto X, né? O ponto X que eu falo é esse ponto aqui do X, ó, que interliga, né? Entende? As pessoas, né? Então, eu acho que com esse acontecido, as pessoas naturalmente, né, deram uma afastada por causa do luto também. E aí, talvez, eu acho que a gente acabou perdendo esse ponto X de ligação, né? Que era o Dani, e a gente não sabe como religar, né? Esse ponto, né? Que eu hoje tenho certeza que esse ponto a gente vai estar se religando através da arte mesmo, né? Daquilo que o Dani mais gostava de fazer, era a arte, né? Que era a dança, que era a música. Então, assim, sempre que eu estou em algum lugar tocando e cantando, eu venho na minha memória músicas, né? Por exemplo, que o Dani gostava de cantar quando ele estava no girar, quando eu cantava, né? Eu sempre cantava, e eu vi que o Dani entrava todo, né? Todo. Então, eu acho que é a gente pensar, né, a arte como esse ponto de ligação que Dani era para nós. Então, acho que realmente essa coisa desse luto afastou muitas pessoas, porque as pessoas também foram viver os seus lutos, né? Cada um da sua forma, né? E que é como eu falei, a gente do Bataquerê, a gente continuou nesse luto, mas continuou fazendo coisas e sempre pensando no Dani quanto no dançarino que ele era, quanto ator que ele era, quanto, né, junto com a gente e nos lugares que ele frequentava, né? Então, eu acho que... Para mim é isso. Eu acho que é isso. É a gente começar a pensar no Dani como arte mesmo, que era o cara que ele era. Né? Esse cara da dança, da música, enfim, do teatro. Então, eu acho que é repensar esse ponto de ligação. É repensar esse ponto, o ponto do X, entendeu? Dele, sim. Eu acredito que enquanto a gente olha para o medo, a gente perde nossa coragem de vista. E essas pessoas, elas me colocam de frente para o horizonte, faz com que eu olhe para ele de uma forma diferente. Eu enxergo todas essas mortes e a minha vida como uma possibilidade de honrar a memória dessas pessoas. Então, até no meu processo criativo, nos meus processos também de produção audiovisual, é materializar a memória mesmo, de torná-la a memória viva. A ideia de legado, a ideia de pensar no próximo passo, é pensar que o que alguém passou, eu não passei, o que eu passei, alguém não vai passar. E é isso. É organizar para que amanhã nenhum de nós morra, assim. Estar preparada para isso, fisicamente, espiritualmente, intelectualmente também. A vida vai traçando estradas, rodando o mundo, dizendo o circular do tempo. A gente sai de um lugar, vai para outro, muda de lá. Mas a terra de nascimento, essa fica grudada no pé. Não importa quanta água passa. E no meio do caminho dançamos, giramos, tropeçamos de tão tontos, cantamos tristezas. Esperamos que chegue o dia em que a cobra morda o seu próprio rabo e nossas trilhas se cruzem em uma grande festa. E aí tem uma coisa importante que na primeira oportunidade, eu já enquanto gestor, né, do Teatro Flávio Império, ano passado, né,
por meio da Secult, né, a Coordenadoria de Centros Culturais e Teatros, foi solicitado que alguns espaços nomeassem, desse nome para salas, para espaços que não tinham nome, né? E aí o Teatro Flávio Império não tinha nenhuma sala. Mas, de repente, me veio a ideia desse parque. A gente tem um parque anexo, que foi construído após a reforma, né? A reforma que o teatro teve em 2015. Então, achei por bem homenagear o Daniel, né? E aí eu consultei algumas pessoas, né, próximas ao Daniel, e toparam, né, a ideia. Então, isso foi colocado para a secretaria, que esse parque passaria a se chamar Parque Daniel Marques, né? O Parque Poeta Daniel Marques, né? A minha ideia, a minha proposta é que todas as ações que aconteçam de forma aberta, né, de forma teatros de rua, exposição e tal, façam referência a esse nome, né? Que assim a gente consegue, de fato, marcar o nome. É deboche que samba na cara da ofensa. É a flecha que espanta tanta indiferença. É sonora e dançante, é a flor do Itaim. Poeta é a mira nos alvos que exalam cinismo. É a força tamanha de tampar abismos. É humano voando como um querubim. Do sumidouro não sumi, do calabouço me ergui. Foge o amor que é teu, é de Dandara e Zumbi. Danço em meio aos teus versos, teimo em criar universos. Águas densas de Nereci, voa poeta, poeta é o prelúdio do esporro que causa o levante. É tenaz, é um brado diamante. É a saia que roda em ciranda de curis. Poeta é, suas idas e vindas são sempre tão belas. É a glória de um povo de tantas querelas. És o gozo, o rugido de tantos amores. Do sumidouro não sumi, do calabouço me ergui. Foge o amor que é teu, é de Dandara e Zumbi. Danço em meio aos teus versos, teimo em criar universos. Águas densas de Nereci, voa poeta, la 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 ya la la ya la, la 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 ya la la ya la, la 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 ya la la ya la ya la, la 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 ya la la ya la, la 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 ya la la ya la, la 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 ya la la ya, voa poeta. Pensando nesse Daniel Dorum, que eu finalmente consigo falar que ele tá lá. Pensando num Daniel que respeitou e respeita tantas mestras e mestres que passaram pela vida dele. Eu penso que agora ele tá dançando uma gira linda. Ele tá num xirê lindo, numa roda de jongo linda, numa roda de coco,
numa tropiada de bumba boi, dançando funk, dançando Partido Alto, junto com a Estela Mar, junto com a Soraya Aparecida, junto com o Berto de Maracanã, junto com Selma do Coco, com tantas e tantos que passaram e hoje são encantados. Eu acho que hoje eu penso no Daniel como o sabiá encantado que canta na minha janela de manhã para eu ficar bem e abrir a janela pro sol entrar. Porque lá no Morro de Santa Terezinha, do lado da minha casa, sabiás cantam. E eu penso... Toda manhã eu penso em Odé. Penso nos caboclos. E penso nele. É isso. Hoje vai ter treta pra quem não respeita as bicha preta, feito de homem e mulher, de masculinidade bruta e feminilidade astuta. Ele é o que é. Homem sensível, de duras palavras, não trava o quadril onde quer que ele passa. Muitas são as perguntas: tu é homem ou é mulher? Desculpa, amigo, eu sou o que eu quiser. O que me der na telha. Eu posso ser forte leão ou doce abelha, pequena centelha ou enorme fogaréu. Do meu corpo eu faço templo ou escandaloso bordel. Eu não entendo porque tanta gente se espanta com um homem que dança de cabelo black e faz trança. Ei, vê se te amansa, não condene o meu gingado. Malemolência é pra quem tem, não é pros recalcados. Até quem o ache efeminado ou homossexual. Mas na real, quem é você pra julgar o natural de cada ser humano? Deixa o humano ser feliz. Metade ator, metade atriz. Critica a felicidade alheia, mas na verdade é infeliz. Se fecha ou se liberta. Tu só tem duas opções: engolir teu preconceito ou lutar por emancipação. Será em vão qualquer tipo de represálias. Contra a repressão, muitas gargalhadas. Para afrontar os canalhas que acham que homem não dança, não se expressa. Diga o que quiser, eu vou ser feliz a beça. Diga o que quiser, eu vou ser feliz a beça. Minha viola da Angola ficou na delegacia. Minha viola da Angola ficou na delegacia. Quem pode prender a viola não pode matar a alegria. Eu canto a guitarra espanhola e fujo pra outra freguesia. Quem pode prender a viola não pode matar a alegria. Eu canto a guitarra espanhola e fujo pra outra freguesia. São Benedito me alegra, Nossa Senhora perdoa. São Benedito me alegra, Santa Efigênia perdoa. São Benedito conserta, que zomba de preto e magoa. São Benedito conserta, que zomba de preto e magoa. Seu inspetor me mandou prender, o imperador me mandou soltar. Seu inspetor me mandou prender, o imperador mandou libertar. Eu já fui capitão do terno da guarda da rainha. Eu já fui capitão do terno da guarda da rainha.
Eu já fui capitão do terno da guarda da rainha. Eu já fui capitão do terno da guarda da rainha. Nossa Senhora liberta, Santa Efigênia perdoa, São Benedito conserta, quem zomba de preto e magoa. São Benedito conserta, quem zomba de preto e magoa. São Benedito conserta, quem zomba de preto e magoa.